Com o patrocínio da Nil Irrigação, começamos agora mais um podcast da FEMEC 2025. Obrigada pela sua participação. E agora eu entrevisto o Felipe Ferreira Faleiros, que é diretor de Logística e Originação da Aliança Agrícola. Felipe, muito obrigada pela sua participação. Valeu. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite. Felipe, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, sobre a Aliança Agrícola, como vocês atuam hoje dentro do agronegócio. Perfeito. Bom, vamos lá. A Aliança, ela oriunda aqui no Brasil, vindo de uma empresa europeia, uma empresa chamada Sodro-Gesva. Ela entrou no Brasil há 14 anos, basicamente, com uma joint venture feita com uma empresa de Orlândia chamada Carol. Por basicamente metade desse período, ela ficou aí acertando essas estruturas de capital e todo o plano de negócio que ela deveria executar ou não aqui no Brasil. E no final das contas, o plano da empresa multinacional era entrar para que ela pudesse originar grãos, comprar grãos direto da mão dos produtores. E não depender de outras empresas, outras tradings do agronegócio para fazer isso como dependia antes. Isso começou a acontecer mais forte nos últimos 7 anos, quando a empresa estabilizou caixa e começou seu ciclo de crescimento que vem bastante interessante nos últimos anos. Então hoje a gente é uma trading como a ADM, a Bunge, Cargill, as grandes aí, obviamente. A nível mundial, a gente tem hoje, estão mais ou menos no top 20 em tamanho no mundo. Aqui no Brasil, a gente está entre as 50 maiores do agronegócio aí. E o nosso headquarter aí já, basicamente desde o início, é Uberlândia. Embora a gente opere Mato Grosso, Pará, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e às vezes até regiões ali, Paraná, Santa Catarina. E a gente exporta por todos esses portos aí no Brasil. Mas a gente tem um headquarter aqui em Uberlândia já há muitos anos. A gente não participa há alguns anos nos stands aí da FEMEC, mas a gente está sempre suportando a parte técnica e tudo mais. Então hoje a gente está aqui como convidado da Prefeitura, no departamento na diretoria de inovação, para falar um pouco aí do que a gente vem fazendo nos últimos anos, principalmente na logística, que foi o grande mote aí do momento. Certo. E você disse que estava falando há pouco, aqui para o pessoal, para as startups, sobre a inteligência artificial, que inclusive é o tema da feira, dentro da logística. Como que é isso? O que você trouxe de novidade aí, de informação? Bom, acho que, primeiro, assim, é importante colocar por que a logística, de uma certa maneira, na trading, ela é muito relevante ou até mais relevante do que na maior parte dos negócios. De uma maneira geral, a formação de preço sempre vai incluir o custo de logística, de qualquer coisa que você compra. Mas no nosso caso, como o nosso produto, a soja, o milho, mas principalmente a soja, onde a gente opera mais, ela tem um custo de valor agregado baixo, porque é uma commodity, um produto sem diferenciação. Basicamente, a logística no Brasil hoje representa algo em torno de 30% a 34% desse custo. Dentro desses 30 e poucos por cento, a gente tem um custo aí que varia muito pelas mazelas aí do Brasil, ser um país continental, basicamente dependente do modal rodoviário, etc. Varia aí R$100 por tonelada, às vezes mais do que isso. E o que isso inflige de muito grave? É que a margem de uma trading, ela é algo em torno de R$15, R$20 por tonelada no máximo de margem, porque eu basicamente compro o produto do produtor e entrego num porto para destinar para algum país asiático ou para algum país europeu. Então é uma margem de intermediária, uma margem mais reduzida. Então quando eu tenho um ganho de talvez R$20 e uma perda de frete de até R$100, R$150 por tonelada, às vezes um navio que eu faço no momento errado ou da maneira errada, eu detono aí todos os 10, 12 navios que eu deveria fazer só para ter uma margem zerada. Então é um negócio onde a logística determina o nosso negócio. Ela não é só mais uma questão ou até uma questão de nível de serviço, ela é uma questão de matar ou morrer dentro do nosso business. Certo. Como que você vê essa revolução, essa questão da inteligência artificial dentro do agronegócio? Que a gente está vendo que está vindo forte, Sim. Eu acho que é uma tendência para vários setores, não só falando em logística. Como que você vê isso? Acho que assim, costumo dizer, eu já fiz algumas brincadeiras sobre isso em momentos passados. O produtor rural brasileiro, do Triângulo Mineiro, não é diferente, pelo contrário, eles são referência. Eles fizeram o trabalho deles. Eles evoluíram muito em maquinário, até na utilização de inteligência artificial, ainda que não necessariamente eles saibam exatamente que aquilo é um algoritmo preditivo de inteligência artificial para análise de solo ou colheita e tudo mais, mas investiram muito pesado e deram um show da porteira para dentro.
Da porteira para fora, a gente já tem um outro Brasil. E aí acho que o grande ponto que a IA ajuda muito agora é que você tem uma realidade no Brasil que não vai mudar tão rápido. Você não vai ter hoje, a partir de amanhã, uma ferrovia mais poderosa, você não vai ter novos rios, você não vai ter hidrovias pré-estabelecidas resolvendo o problema de custo de transporte. Você vai ter um modal rodoviário preponderante por muitos anos, mesmo que a partir de hoje a política de Estado do Brasil seja um investimento absurdo em ferrovia e hidrovia. Então, visto que essa é uma realidade, sobra para nós que estamos nessa cadeira na gestão desses ativos e desse negócio, utilizar ferramentas tecnológicas para ajudar a prever, para ajudar a controlar, ajudar a sair dos problemas um pouco antes, e aí a inteligência artificial entra muito bem. Então, a gente, por exemplo, tem um projeto que a gente desenvolveu há 2 anos, que a gente começou a desenvolver há 2 anos em casa, a princípio, de como é que eu conseguiria prever fretes de curto prazo no mercado rodoviário. Então essa oscilação toda, ela deve ter alguma tendência. Vamos estudar se ela tem alguma tendência, né? Então, quando você pega todo o histórico estatístico, já dá para traçar umas tendências entre janeiro, fevereiro, entre fevereiro e março, com bastante assertividade. Ou seja, o frete vai inflacionar aquele período mais ou menos em 10%. Desde que eu tenho o frete meu sendo retroalimentado para dentro de um modelo de machine learning naquele momento, eu consigo dizer que aquela tendência em cima daquele frete me joga para amanhã um frete de 330 contra 300 que eu tinha até semana passada, por exemplo. Então a gente fez esse estudo, a gente fez essa prova de conceito interna e aí bateu na nossa limitação ali de entendimento de ciência de dados mesmo mais profundo, e a gente convidou uma startup aqui de Uberlândia, chama Sapiens Agro, que já faz a parte de ciência de dados para commodities, para preço de commodities, tabaco, café, soja, milho. E eles têm um algoritmo muito bem desenvolvido, inclusive por doutores da USP, da UFO. Então, bem dentro de Uberlândia mesmo, bem enraizado. Eles também convidaram uma outra empresa na época, a Polifrete, e fizeram inclusive uma empresa nova, que chama Espia. Então, esse produto que a gente desenvolveu com eles se tornou uma startup à parte. E hoje já a gente não fez nenhuma restrição da venda desse código nem nada. E que a gente entende que quanto mais outras trades entrarem e alimentar esse modelo, mais assertividade eu vou ter para as minhas próprias cotações. Menos dinheiro eu vou perder, ou mais eficiência eu vou ter durante minhas operações. Então, hoje eles já vendem esse para outras 2, 3 trades que são concorrentes nossos. E que continue assim, porque está desenvolvendo bastante o algoritmo. Hoje a gente tem mapa de calor, de rota, consegue saber se hoje a rota, sei lá, do Goiás vai inflacionar mais do que a do Mato Grosso. Então, às vezes, eu tenho produtos tanto do Goiás quanto do Mato Grosso para mandar para o mesmo navio em Santos. E pode ser que esse algoritmo me diga, olha, nesse momento é melhor forçar o Goiás, reduz o Mato Grosso, porque aqui vai estourar seu frete por causa disso. Então já começou a acontecer. A gente está no primeiro ano de utilização massiva da ferramenta. A gente ainda diz que é um período de hypercare, um período de hipercuidado, um período de incubadora. Então a gente tem que ficar olhando o tempo todo para ver por que aqueles desvios podem ter acontecido. Mas já é uma jornada fantástica e a gente acabou saindo na frente de muitas outras trades aí, mesmo comparado, muito maiores do que a gente. Quer dizer, o céu é o limite, tem muita coisa sendo criada nesse momento. Muita coisa sendo criada nesse momento. Está bem no início, muito no início, e aí agora começa ali no próprio pavilhão, a gente estava discutindo a utilização de inteligências artificiais generativas, que é um outro ramo, né, que é o que está mais na moda agora. ChatGPT, Gemini, etc. Está todo mundo fazendo uma fotinha ali, alguma coisa assim no Instagram, sem entender exatamente como é que isso ainda pode ajudar no nosso business atual, no nosso analógico. Saber como ajuda, sei lá, criar um texto, etc., isso está relativamente fácil e já de domínio público. Mas entender como é que isso me traz alguma margem adicional, ou um relacionamento melhor com o meu cliente, com o meu produtor, isso a gente ainda está tateando. E nenhuma empresa, basicamente, grande do agronegócio ainda colocou modelos de LLM, por exemplo. Então essa tem sido a grande discussão. Eu acho que esse ano a moda vai ser a discussão de agentes de IA. Acho, não tenho certeza. Mas precisa começar a chegar o nosso modelo aqui, que é o mais analógico possível. E fazer o trabalho da porteira para fora, porque o produtor já fez o trabalho dele da porteira para dentro. Com certeza. Felipe, para finalizar aqui, o que você acha, né, qual a importância de um evento como esse e de ter esse espaço para discutir tecnologia, para discutir essas novas ferramentas que estão sendo criadas, né? De maneira geral, para o produtor ter acesso a isso? Eu acho que primeiro ter conhecimento de que existe alguma coisa, porque tantas grandes empresas ficam muito fechadas dentro de si, o produtor também acaba ficando fechado dentro da porteira.
Então entender que existem ferramentas que vão ajudar a precificar melhor a soja dele, o milho dele, o momento certo de venda, o momento certo de segurar, isso tudo ajuda muito. Então primeiro ter conhecimento que existe. Segundo, talvez é trocando ideia aqui com a turma mais nova, a turma que está mais antenada, que ainda está na academia, por exemplo. Tem muita gente da UFA ali abrindo startup. Entender como é que funciona mais ou menos, né? Ou seja, aquele primeiro letramento. Não é um negócio distante, mas, aliás, é um negócio muito distante, mas não é um negócio que não se conecta, ele se conecta muito. E do outro lado, a turma que está aqui da academia, das startups, tem muita gente nova, muita gente ainda de gerações absurdamente diferentes, que nunca foram no campo e querem desenvolver uma solução para o produtor rural. Mas nunca passaram nenhum dia no sol com o produtor rural. Então, assim, acho que esse foi o convite do Júlio, inclusive, que estava com a gente, que é um grande produtor rural da região. Cara, vamos lá na minha fazenda. Minha fazenda fica a 15 quilômetros daqui. E ele não falou com essas palavras assim, vocês não estão visitando. Então acho que esse é o grande ponto e aqui abre muita cabeça. Parece, às vezes, que é uma questão de fomento meio perdida, você tem a turma da prefeitura chamando, tentando conectar todo mundo. No primeiro momento talvez fique um estranhamento, mas no segundo, nós começa uma centelha de comunicação, aí as coisas fluem. Então já está saindo bastante discussão legal. E eu acho que Uberlândia... Hoje eu sou de Londrina, natural de Londrina, que já é uma cidade que conecta bem o campo com a parte de startups. Eu acho que Uberlândia se tornou um polo de startups para tudo e agora precisa pegar a sua vocação natural, que é o agro, e como é que ela também se torna referência em tudo que tiver de tecnologia do agro. E eu acho que a FEMEC está conseguindo propiciar isso muito bem aqui, com essa temática que está bem em voga agora. Bacana. Muito obrigada, Felipe, pela sua participação aqui com a gente. Prazer. Agradeço. Espero que vocês também tenham gostado e continuem acompanhando todos os podcasts da FEMEC 2025. Obrigado.